Olá, pessoal. Nós somos do portal Soteroprosa e hoje vamos discutir um dos filmes mais recentes da Netflix, que é O Poço. Meu nome é Thiago Pinho, doutorando em Ciências Sociais pela UFBA. Olá, meu nome é Alan Rangel, doutor em Ciências Sociais pela UFBA. Olá, meu nome é Jaqueline Gama e eu sou graduanda em Letras Vernáculas pela UFBA. Então, a questão que ficou para esse vídeo é, afinal, o Poço é pessimista? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, né, falando principalmente do final do filme, que dá fica uma questão dúbia, né, para saber se o diretor, ele de fato acredita no poço, né, como uma estrutura de recuperação do ser humano, né? Ou seja, o poço como uma estrutura, talvez uma estrutura estatal, que possibilite que aquele ser humano que cometeu algum tipo de crime ou aquele ser humano que não está enquadrado na sociedade, ele possa se recuperar. E, na minha visão, né, acho que o diretor foi pessimista. Ele não acredita que o problema seja social, né? O problema é a estrutura, seja uma estrutura de uma sociedade capitalista ou socialista, né? Mas me parece que ele coloca o problema no indivíduo, especificamente uma espécie de natureza humana. É interessante, porque assim, na hora em que você entra no campo da natureza, é um campo meio incerto. Não é à toa que as ciências humanas e as ciências sociais não gostam muito de entrar nesse terreno, porque quando a gente pensa em natureza, a gente pensa em algo fixo, instinto, algo que não dá para ser mudado. E aí, quando o diretor ele envereda por esse caminho, por exemplo, de uma natureza humana, a gente entra num campo pessimista nesse sentido, quer dizer, não teria escapatória, né? Já faz parte da nossa estrutura de comportamento. Quer dizer, não importa onde você está ou qual estrutura de organização, o humano sempre vai operar daquela maneira. Ou você pode ter um olhar mais otimista e dizer o seguinte, que talvez todo aquele arranjo e toda aquela explosão de comportamento agressivo ou estranho é histórico. Então, se é histórico, pode ser mudado. Então, depende de um arranjo pontual, talvez por causa do modo de produção, alguma coisa assim. Então, fica um jogo interessante no filme que eu acho legal, que não tem uma resposta clara. É tipo o filme Coringa, onde você não sabe, de fato, qual é a causa determinante do personagem. O povo diz assim, a sociedade, mas tem a mãe do cara também. Você tem o abuso que ele sofreu. Enfim, você tem o próprio problema, entre aspas, psicológico que ele carrega, aquele tipo de risada espontânea que ele não consegue parar. Então fica essa coisa no ar, dizer de onde é que está vindo, na verdade, o vetor de sentido que influencia a figura. Eu acho que a sacada do filme, O Poço, pelo menos na minha opinião, é justamente essa. Você fica, peraí, é uma natureza humana, mas ao mesmo tempo não é. Tem uma cena mesmo de um dos personagens que ele diz assim, não importa o que você vai fazer para aquele senhor, o velho, que ele diz assim, olha, não importa o que você vai fazer, não importa quem você vai culpar, no final das contas a responsabilidade é sua. E aí, ou seja, nesse momento me surpreendeu porque não tem nada de estrutural nesse tipo de fala. Porque se no final das contas a responsabilidade é sua, não adianta justificar em termos de estrutura o sistema. No final das contas, o indivíduo é responsável pelo que ele está fazendo. Só que em outros momentos, não. Aí fica nesse jogo de estrutura, de indivíduo, de natureza, de história. E o filme te coloca numa posição, como você falou, Alan, dúbia, incerta. O que é interessante, eu acho que é por isso que abre possibilidade para debate. Sim, eu pensei muito, você falando essa questão dele culpar o indivíduo, mas em vários momentos ele fala da administração, né? E o Uhum, começo do filme, se não me engano, a primeira imagem do filme mostram porcos, né? Eles fritando porcos, né? Fazendo alguma coisa com carne de porco, e aí a gente pensa muito na figura do porco associado também à elite, à riqueza, uhum, porque muitas charges representam dessa maneira, né? Inclusive, o uhum, meu texto foi sobre a questão do messianismo no Poço. E pensando muito nessa questão associada à religião que tem ali, mas não só à religião cristã ou outros tipos de religião, mas a uma própria teocracia, né? Também, mas a uma ideologia social, socialista,
ou capitalista, que pode ser a representação do personagem principal, né? Uhum. Então, assim, pensando que isso reverbera ali no Poço, assim como a simbologia, né, do próprio Dom Quixote, que é uma fantasia, talvez tudo aquilo ali seja um delírio dele, ou então seja pensando em uma utopia também. E aí voltamos à simbologia da criança. A criança é uma utopia ou é um delírio? O que é interessante também, tratando disso, é que, porque eu acho que é pessimista, né? Assim, em vários aspectos, a ideia do diretor. Tem um momento do filme que somente usando um poder, um abuso, uma tirania, né? No sentido de que os principais personagens ali, né? Ao descer até os últimos círculos infernais de Dante, né? Ele que era uma estratégia de tentar entender como é que funciona a estrutura e fazer com que houvesse uma esperança, ou seja, mas para isso, para criar uma sociedade melhor, digamos assim, o personagem Gorender, né? Ele acaba utilizando do abuso do poder, uma espécie de tirania, ou seja, só a tirania, só o uso da força pode fazer com que as pessoas colaborem, né? Colaborem com a racionalização dos alimentos. Ficou essa impressão ali na parte final do filme, né? E no final ficou aquela coisa, né, de que se de fato a menina estava sonhando, se não, ou melhor, se ele estava sonhando, o Gorender, né? Se ele estava sonhando ou não, né, se aquela menina existia. Então, assim, pelo que o diretor falou, de fato me parece que ele estava sonhando, né? Na verdade, não há uma esperança, né? Parece que ficou essa impressão de não haver uma esperança para a humanidade, porque o problema é no indivíduo, é na natureza humana, no sentido de sempre olhar para si mesmo, né? Sempre olhar, em primeiro lugar, os seus próprios desejos, o que acaba até se aproximando com a visão da filosofia de Hobbes, né? Que trata o ser humano como um ser egoísta por natureza. E lembrou muito essa ideia do Leviatã, né? O Leviatã é aquele que imprime, o Leviatã seria a própria ordem tirânica que obrigaria as pessoas a convivência, né? Forçadamente. Eu estava pensando aqui, por exemplo, você pega filmes do neorrealismo italiano. Tem um filme chamado Ladrões de Bicicleta. Sim. Se eu não me engano, é De Sica. E aí esse filme, no final, é um filme triste. Na verdade, de maneira geral, os filmes neorrealistas são tristes, são pessimistas. Só que é um pessimismo, ao mesmo tempo, que você se pergunta assim, tudo bem, é pessimista, mas poderia ser diferente. É claro que não é diferente, mas poderia ser. Ou seja, mesmo no pessimismo, você tem uma abertura para a possibilidade. Você sabe que tem uma coisa errada ali. É claro que o personagem, no final das contas, ele não consegue retomar a bicicleta dele, porque foi roubada, e ele segue no horizonte com o filho, de mão dada, sem ter a expectativa de nada. Mas você sabe que não é assim que deveria ser. Então, mesmo no pessimismo, você tem um horizonte de possibilidade. Só que no caso do Poço, se você segue por uma linha de natureza humana, é um pessimismo mesmo. Não é um pessimismo otimista. É um pessimismo que não tem horizonte, porque não tem para onde você olhar, não tem um ponto onde você diga, olha ali, foi diferente e agora se corrompeu. Na verdade, sempre foi corrompido. E se você segue essa linha de raciocínio, você entra de fato nessa categoria que eu estou chamando de pessimismo pessimista. Diferente do pessimismo otimista, né, desses autores neorrealistas, e que a sociedade está devastada, mas você tem aquela impressão de que não deveria ser assim, que poderia ser de outra maneira, ainda que você não saiba definir direito que mundo é esse, ou qual é a alternativa, mas você sabe lá no fundo que não está certo, né, que tem uma coisa errada. Agora, no Poço, se for essa linha que às vezes parece, de uma natureza humana, realmente não tem para onde olhar. Né? Não tem para onde olhar. Não dá para olhar para trás, para um momento onde foi diferente, e que a gente pode retomar numa espécie de olhar nostálgico, nem olhar para frente, numa espécie de futuro, de que talvez as coisas sejam diferentes nos dias que estão por vir. Se for realmente natureza humana, nem o passado salva, no sentido reacionário, nem o futuro salva, no sentido mais de esquerda, digamos assim.
mais progressista, né? Mais progressista. É um filme bem melancólico, né? Se a gente for pensar nessa interpretação. E aí eu volto muito ao pensamento de Safatli em Circuito de Afetos, que ele fala do medo como potência, né? E o filme tem isso. Porque a partir do momento que você está nos últimos andares, a possibilidade da morte fica muito mais próxima. Mas ele utiliza esse medo de voltar para os últimos andares ou das pessoas morrerem para fazer essa revolução, né? Que vão ter consequências negativas, claro. E lembrei muito também do Benjamin, tanto que eu falei dele no meu texto do Sotero. E é sobre a questão do tese sobre o conceito de história, que aí a gente vai pensar nessa melancolia também, uma maneira de fazer esse novo mundo, como essa esperança utópica, apesar dos fracassos. Então, eu acredito que o filme não é também totalmente pessimista. Ele dá ele tem buracos ali, né? Ele tem rachaduras ali que é possível a gente pensar em uma mudança, né? Que não necessariamente, óbvio, né? Fica muito a partir do indivíduo a proposta ali do filme. No que eu escrevi, de fato, eu acredito que seja assim, seja uma obra distópica e se aproxima muito, na minha visão, do livro Laranja Mecânica, né, do Anthony Burgess, que teve um filme também, né? Que é a ideia do experimento, né? Ou seja, o experimento como uma tentativa, ou seja, uma tentativa de tentar modificar as pessoas, né? Modificar corpos, né? Comportamentos, para se adequar ao modelo de sociedade ideal, para que as pessoas possam conviver de forma pacífica. Então, acho que há uma aproximação nesse sentido aí. Portanto, eu não, apesar de toda a estrutura que foi montada, de ter um herói, né, que vai mudar a estrutura, no fim das contas, esse herói acaba lutando contra moinhos de vento, porque lutar contra mudar a humanidade pela força, pelo medo, não é o adequado, né? Ou seja, o adequado é que as pessoas tivessem uma solidariedade espontânea para fazer essa modificação. Agora eu estava pensando aqui que eu acho que o filme ele não é talvez tão pessimista, aquela categoria que eu falei do pessimismo pessimista da natureza humana, porque no final do filme você tem a sensação de que tem alguma coisa de errado, porque se fosse algo naturalizado, você não ia despertar no espectador esse sentimento de que, peraí, tem alguma coisa de errado aqui, tem uma coisa estranha. E esse sentimento de que tem algo estranho rolando, ainda que você não saiba o que é, ao mesmo tempo carrega um grau de otimismo de fundo. É por isso que eu acho que ele entra na categoria, da mesma forma que o neorrealismo, de um pessimismo otimista. Porque tá rolando muita coisa grotesca ali, mas ainda assim você sabe, peraí, tem alguma coisa errada, não deveria ser assim, né? Porque às vezes você tem o oposto. Você tem na indústria cultural, por exemplo, o otimismo pessimista. O que é o otimismo pessimista? É o final feliz, que parece estar tudo legal, mas ao mesmo tempo você reproduz um estado previsível de comportamentos. Então parece otimismo, mas no final das contas você está mostrando a mesma sociedade sempre, o tempo todo. Você está reproduzindo o mesmo esquema de pensamento e de prática. Então é um otimismo pessimista. Eu prefiro o pessimismo otimista. Então, pessoal, tem muita coisa para ser falada, né? O assunto gera muito mais questões, mas vamos ficando por aqui, né? Não esqueçam de ativar o sininho, né? Compartilhar o nosso canal, né? E até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.